Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a Dev Studio Treinamento. Aqui é o Sábio e hoje a gente vai dar continuidade ao último vídeo do tema sublimação, na qual a gente vai estar mostrando para vocês a parte de impressão e a parte de prensa na prática, né? Vamos passar um pouquinho de calor lá na estamparia. A gente vai estar mostrando como resolver um problema muito comum na sublimação, que é a questão de sombra. Então vocês não podem perder, é bem legal. E vocês vão ver que é fácil de resolver. Tem uma técnicazinha aí que a gente vai estar mostrando. Bora lá então? Então galera, só antes de a gente ir lá para a prensa, antes de a gente ir para o plotter, para a parte de produção, que a gente vai fazer a parte de impressão e depois a gente vai prensar a peça e mostrar para vocês como resolver um determinado problema. Só queria recapitular a parte do arquivo, a questão do fechar, espelhar, que isso é tudo muito importante, tá bom? Então só vamos rever isso aqui rapidinho, depois a gente está indo lá para a impressão e depois para a prensa, beleza? Bem, aqui a gente tem o arquivo, já está montado, tudo certinho, diagramado, né? Só a questão do fechar mesmo. Aqui eu vou dar fletar imagem, que é o mesclar, né? Achatar canais. Aqui eu tenho a minha máscara do molde, na qual eu vou usar para fazer a minha sangria, a minha sobra, para a hora que chegar lá na prensa ter um pouquinho de sobra para trabalhar com papel. Eu dou geralmente duplo spug, a gente já viu isso no vídeo passado, só para recapitular mesmo, tá? Beleza. Isso aí, image, crop, não preciso mais do monte, inverto a seleção, muito importante, tem que estar em CMYK, tá? Joia CMYK e espelhado. O espelhado, eu opto por espelhar aqui, mas tem a opção de espelhar pelo plotter, que é o automático, mas eu prefiro por aqui porque eu gosto de fazer aqui e deixar tudo bem certinho já, para não ter problema, tanto que lá no plotter está desabilitada essa opção. Eu vou espelhar sempre pelo Photoshop, beleza? Agora vamos para... Deixa eu minimizar isso aqui. Deixa eu pegar aqui o meu CMYK e a minha marca de corte, que é muito importante, lembra? O CMYK é para o controle das cores, para no decorrer aí da impressão a gente verificar, ver se não entupiu nem o cian, nem o magenta, nem o yellow, que é a minha marca de corte. Deixa eu pôr ela aqui nos 4 cantos, boto bem na ponta aqui. Beleza, pessoal, e venho aqui, flatten imagem, beleza? Ou seja, a minha arte está pronta para levar lá para impressão. Então eu vou salvar ela, vai save as, e vamos lá para a impressão agora, beleza? Olha aí pessoal, a gente está fazendo a parte de impressão agora. Vocês vão perceber que eu imprimi alguns textos a mais para a gente fazer o teste de sublimação, para mostrar para vocês como a gente pode evitar a sombra na arte. Bem, para quem já conhece o processo, sabe muito bem que quando o tecido encolhe, ele acaba gerando sombra. Em textos, por exemplo, como esse aí, em partes mais marcantes, principalmente no preto, ele gera sombra. A gente vai estar mostrando para vocês como evitar isso aí. Evitar 100% é meio que quase impossível, tá? Mas a gente vai mostrar o processo depois para vocês na parte de prensagem, que ajuda muito a eliminar a sombra, tá bom? Isso a gente vai ver depois. Agora está saindo a nossa peça, já com o recorte da máscara, na qual a gente vai estar fazendo aplicação na peça depois também. Ó, que bacana, para quem não conhece o processo, esse é o processo de impressão de sublimação. Tá aí, tá galera?
Fala aí galera, tudo bem? Então, conforme a gente conversou, hoje a gente vai estar vendo o processo de sublimação aqui na prática. Estou com o Alcides aqui, que é o cara que manja tudo nessa parte. Ele vai estar nos auxiliando e ensinando alguns macetezinhos lá na questão de prensa, sombra, né? E temperatura e outras coisas a mais. Cid, alguma coisa para colocar? Sim, a gente já passou por algumas etapas do processo que a gente já teve alguns problemas e a gente já tem algumas ferramentas que a gente utiliza para tentar minimizar esses problemas ou muitas vezes corrigir os problemas. Então a gente utiliza de alguns artifícios que a gente vai estar mostrando para vocês aqui, desde pré-encolhimento, colocar peso para não ter deslocamento tanto do transfer quanto da peça. Então são macetezinhos que vão auxiliando a gente, né, para evitar que o problema do sombreamento, que é o que o Sábio comentou, venha a ocorrer ou a gente minimiza o máximo que dá. Bora lá, galera! Então, pessoal, agora a gente vai fazer a prensagem aqui de um transfer que teoricamente pode ser que seja bastante problemático. Ele é um contorno e um contorno escuro sobre um fundo bastante claro. Então as chances são grandes de dar a tal da sombra que a gente fala. Então vamos prensar esse aqui, sem pré-encolhimento, sem nada, só para ver como é que vai se comportar. Opa. Vai para os erros de gravação. Uhum. Já fala para nós aí, Cid, quantos segundos, temperatura? Os parâmetros para sublimação normalmente são 200 graus de temperatura, 20 segundos de tempo e pressão entre 4 e 6 bar. Seriam, vamos dizer assim, o padrão, mas logicamente dependendo do tecido, algumas coisinhas tu pode mexer, mas não muito. Normalmente são esses os parâmetros. Vamos ver como é que se comportou esse aqui. Se tu observar aqui, ele acabou dando um sombreamentozinho, né? Dá para observar ali que tem um sombreamento. Para quem conhece um pouco, a gente poderia chamar de um 3D. Ele forma uma sombra imitando um 3D. Isso não existe na peça, conforme o Cid explicou. Ele acontece por... Normalmente o tecido ele acaba encolhendo, a sublimação ele começa nesse ponto e finaliza no outro ponto, porque o tecido estava maior, o próprio papel também acaba encolhendo um pouco, então é um somatório de coisas, né? Então a sublimação começa a ocorrer num ponto e finaliza no outro, e por isso que acaba ocorrendo esse efeito de 3D, vamos dizer assim. Então pessoal, agora a gente vai tentar solucionar aquele problema que a gente identificou ali, que é aquele sombreamento, que é aquele efeito 3D, né? Então a primeira etapa que a gente tem que fazer é pegar o tecido e fazer um pré-encolhimento do tecido justamente para ele já dar aquela encolhida inicial para tentar resolver o problema. Então a primeira etapa é fazer o pré-encolhimento com os mesmos parâmetros que tu utiliza para fazer a sublimação, que são 200 graus, 20 segundos e na mesma pressão. Então tem que fazer uma proteção sobre o tecido, para o tecido não amarelar. Aqui a tesoura. A gente utiliza de papel branco, não utiliza o papel pardo, para justamente evitar que o papel pardo solte alguma coisa de pigmentação no tecido. É papel branco, papel sulfite comum, normal. Então, como eu comentei, são os mesmos parâmetros, 200 graus, 20 segundos, de 4 a 6 bar de pressão para o pré-encolhimento. Feito o pré-encolhimento do tecido, agora sim a gente vai fazer a sublimação. Colocar o peso, que auxilia bastante, evitar qualquer processo também de sombreamento. E eu ainda tento tirar um pouco do ar que tem entre a peça que vai ser sublimada e o transfer que vai ter a arte para sublimar.
Aí galera, ó, a arte perfeitinha, sem sombra. Alguma colocação, Cid? Não, era isso mesmo, só esses cuidados que tem que ser tomados para minimizar o problema de sombreamento. Então, agora a gente vai mostrar o processo para vocês da peça pronta, né? Vamos prensar a peça pronta depois de mostrar como solucionar o problema. Aí o Alcides vai fazer a parte da prensa agora da peça pronta para a gente ver o resultado final. Tá aí, galera, ó o resultado final, que bonito. Peça bem bonita, bem colorida, que eu tô dando um detalhe para vocês visualizarem melhor. Aí está a peça pronta e sem sombra. Beleza? Um abraço aí. É isso aí, galera, então. Gostaram do vídeo? Curta, compartilhe e não deixem de nos seguir em nossas redes sociais, tá? Fique ligado aí que vai ter muito mais coisa aí pela frente. Um abraço!